Já vos dou os bloquinhos para escreverem os temas, mas antes disso. Então, antes de mais, o meu muito obrigado a todos por virem, por ultrapassarem até as vossas resistências e por virem, por estarem presentes. Eu amo este trabalho e acho que com todos os métodos de cura que existem hoje disponíveis à humanidade, porque não faltam terapias, para nós verdadeiramente avançarmos na vida, eu acho que não há forma de o fazer sem passar pelas constelações familiares. Porque as constelações familiares têm o poder de nos mostrar quais são os esqueletos que nós temos dentro do armário. Dá para entender o esqueleto dentro do armário, a expressão, ou seja, o que é que nós não estamos aqui a ver? O que é que nos pesa para nós andarmos para a frente? E este para mim porque é muito eficaz, é muito rápido, porque a forma, eu vejo uma diferença muito grande entre as pessoas virem em consulta privada comigo ou virem às constelações. E é muito mais rápido a evolução quando elas vêm às constelações. Não só porque acontece em frente dos vossos olhos, é claro, está visível, mas porque há uma energia que se move aqui. Há um amor que é reposto. E esta energia do amor é o que vai trazer a verdadeira cura. Este método foi um método criado por um senhor alemão chamado Bert Hellinger. Considera que nós temos 3 ordens que regulam todas as nossas dinâmicas relacionais, que é todos pertencem, que há uma hierarquia e que há um equilíbrio entre o dar e o receber. Mas hoje eu tenho vindo a explicar o que é isto de que todos pertencem, e quando nós excluímos abortos, ou excluímos um pai alcoólico, ou quando nós damos e não vemos qual é a parte de nós que está aqui só a querer dar, porque precisa ser aceito e não permite, não abre espaço dentro de si e ao outro para que o outro possa dar. E este equilíbrio faz até nas profissões. Vamos imaginar uma empresa em que o trabalhador trabalha 12 horas por dia e no fim do mês recebe o salário mínimo nacional. Isto não tem um equilíbrio entre o dar e o receber. A possibilidade de a empresa começar a ter questões que acontecem, e depois a questão pode ser: o cliente não paga, as encomendas não vêm, e não percebem porque o mercado é que está mal. Talvez não seja o mercado que está mal, é só porque tudo no universo vai querer fazer equilíbrio, trazer sempre um equilíbrio. E se nós temos trabalhadores que estão em desequilíbrio, porque trabalham, e o patrão só lhes paga o salário mínimo, isto vai ter consequências. Por isso isto tem entre marido e mulher, quando a mulher dá, e o marido, olha, estou sentado a ler o jornal, vai-me buscar um copo de água. Graças a Deus já não estamos tanto nesse tempo. Ainda vai acontecendo. Mas, e o que é que está aí? O que é que impede de nós, deste funcionário, dizer ao patrão: eu vou-me embora, porque não é justo? O que é que faz com que esta pessoa se mantenha ali, naquela circunstância? E a hierarquia é porque todos nós, os que vieram antes de nós, têm que ser respeitados. Estão cá há mais tempo. Há uma hierarquia na família. Nós, em constelações, pomos bisavós, avós, os pais e os filhos. Há uma hierarquia. Há uma hierarquia dentro da empresa. Senão tem que ter o presidente, o vice-presidente, os funcionários. E quando nós invertemos essa hierarquia, por exemplo, nós temos um funcionário que é quem manda na empresa e não é o presidente, a possibilidade, mais uma vez, dessa empresa ir para a frente é nula, porque a hierarquia está desvirtuada. Quando nós achamos que somos tão bons, que somos as mães das nossas mães, a hierarquia também está desvirtuada, porque a mãe é minha mãe, não sou eu, sou a mãe dela.
E quando nós somos tão amorosos com os nossos maridos, que somos mais mães deles do que esposas, e com o marido e a mulher tem que estar lado a lado, porque a hierarquia é igual, ou seja, estão os dois no mesmo nível. Quando nós estamos a tentar ser mãe dos nossos maridos, porque nós temos muita mania, nós mulheres, de fazer isto, o que nós estamos a fazer é passar para trás deles. E ao passar para trás deles, nós estamos a dizer que eu estou antes de ti. Na realidade, aquilo que seria uma boa intenção, porque somos muito amorosas, é uma arrogância. Porque nós estamos a ter ao poder dele. Estamos a dizer, eu sou mais capaz de tudo. Eu estou atrás, na função de mãe. Mãe está atrás. No meio disto havia muito mais que nós podemos dizer relativamente aos padrões que são repetidos gerações e gerações e gerações. E por isso é que nós temos muitas vezes o avô, o pai, o filho, o bisneto, vão ser todos médicos e repete-se a história porque o meu avô foi, eu também vou ter que ser. Ou os padrões que podem ser mais complicados, em que, sei lá, uma linhagem masculina que são machos. Homem que manda, eu quero, eu posso. Isto são gerações que passam esta informação. Eu, para ser homem, só sou homem se eu for autoritário, se for um macho. E isto passa gerações. Ou, ao contrário, nas mulheres, que todas elas calaram-se. Nenhuma delas teve a força de dizer não, eu tenho uma expressão própria, eu também tenho uma expressão. Então são gerações seguidas de mulheres que anulam-se, porque elas só estão a repetir algo que conhecem. E depois existem as lealdades ao sistema. Vou-vos dar um exemplo de uma lealdade. Sei lá. Imaginem que o meu pai perdeu tudo que tinha. Teve uma falência e perdeu tudo que tinha. Inconscientemente, eu vou tentar sempre não ser bem sucedida, porque em lealdade ao meu pai, se eu tiver mais dinheiro do que ele, eu estou a traí-lo. Isto é inconsciente, tá? Só que isto acontece e nós vemos isto em campo de constelações. Quando é que de nós, em lealdade, não queremos fazer mais porque continuamos a querer estar leal ao pai e à mãe? Dá para entender até agora isto? Sim? Deu para acompanhar? Agora imaginem que é uma das outras situações que nós vemos e que nos custa muito ver, e eu já vi isto acontecer em constelações, que foi uma bebê que faleceu com 2 anos com leucemia, e a constelação mostrou que inconscientemente, porque isto não é uma coisa consciente, e faz parte das lealdades, antes eu do que tu. Nós temos um elemento da família que não consegue resolver as suas questões pessoais. Está bloqueado, está bloqueada. E esta criança assume, pode ser sob a forma da morte, pode ser sob a forma de um acidente, fazer um corte na energia. Ela faz um corte na energia para ver se consegue desbloquear o pai ou a mãe. Isto é uma forma de lealdade e acontece. Há livros e livros escritos com este tipo de situações. Antes eu do que tu. Por ti eu vou. Eu já vi isto acontecer várias vezes nas constelações. E hoje queria-vos trazer algo diferente. Porque foi uma conversa que eu tive com o Rema hoje de manhã. E o Rema ontem assistiu a um vídeo de um cientista alemão que estava a falar da inteligência artificial e do quanto é que era benéfico para nós podermos ter uma inteligência que consegue fazer um texto melhor do que alguma vez nós conseguiríamos ter feito aquele texto. E a gente só mete lá as palavras, olha, dá-me um texto para vender produto X. E ele monta um texto e a gente diz, uau! Um texto sobre constelações familiares e tudo, mas e a inteligência artificial faz isto de uma forma incrível, não é? Eu ouvi uma altura uma canalização de Brian que dizia que a inteligência artificial,
como funciona numa capacidade muito mais elevada do que nós, seres humanos, temos em termos de inteligência, que vai nos trazer a possibilidade de fazer a cura para o cancro. Mas isso tem um outro senão. Para nós humanos que andamos há séculos a tentar ver como era a nossa biologia, qual era o nosso papel da sociedade, onde é que nós nos distinguimos dos animais, não é? O animal, e quem é o animal, e nós somos os seres dominantes do planeta, porque nós é que pensamos. O cão, a vaca e o leão não pensam, nós é que pensamos, por isso nós somos o supra-sumo do planeta. Mas de repente vem uma inteligência artificial que até faz com que a gente possa deixar de ter alguns empregos que já não são necessários. E ela traz-nos uma grande questão. Quem sou eu? Porque afinal, até agora sentíamos, nós somos os maiores. De repente vem uma inteligência artificial que faz melhor algumas das coisas que nós não conseguimos fazer. O primeiro impacto na sociedade começa a ser, afinal já não somos os supra-sumos. Nós já não somos os dominantes do planeta. Porque algo que ainda por cima é chamado de inteligência artificial consegue fazer melhor do que nós. Então quem sou eu? E eu acho que isto vai trazer, que era muito do que este força, entra. Claro. Muito do que este cientista estava a tentar trazer é que nesta pergunta de então quem sou eu, vai vir o verdadeiro humano divino ou divino humano, em que perceber que nós podemos não ser tão inteligentes quanto a inteligência artificial, mas nós temos uma outra coisa, que são emoções. E a inteligência artificial não tem as emoções. E na realidade, nunca vai poder ter níveis de consciência, porque ela não sabe o que é sentir. Ela só sabe processar. Então, quando nós falamos de saber quem somos, nós só sabemos quem somos é quando nós... O Sócrates dizia, eu penso, logo existo. E no decorrer dos séculos começa a ser, eu sinto, logo existo. E quando nós chegarmos ao eu sinto, logo existo, nós vamos ver que a inteligência artificial é uma coisa fantástica, maravilhosa, que veio para nos apoiar, mas que nós temos algo que nos distingue profundamente de tudo, que é a capacidade de poder sentir. E quando nós abrimos o nosso coração para poder sentir, começamos a saber quem sou eu. Porque eu, perante a mesma circunstância, posso olhar para uma rosa vermelha e eu dizer, uau, esta é a minha flor preferida. E tu olhas para a rosa vermelha e dizes, não pá, eu gostar, acho-a linda, mas aquela que eu sinto mesmo é uma gilbéria. Então, quem sou eu? E este quem sou eu já não é o penso, logo existo. É o sinto, logo existo. E até nisto, o campo de constelações nos permite ajudar, porque nós estamos tão formatados a este penso, logo existo, que o campo de constelações começa a nos abrir, e muitas das vezes até não é com palavras, é pelas posturas que vocês vão sentir e vão ver qual é o sentir. E o que é que bloqueia o meu sentir? Porquê é que eu fechei tanto este sentir? Então eu espero, e por isso eu vos pedia quando eu pus a música, abram o vosso coração. Isto é o que nos vai fazer, nos tempos futuros, olhar para a inteligência artificial e dizer obrigada, porque traz-nos uma facilidade em muitas coisas, mas eu tenho consciência, porque eu sinto. Então que este seja um dia em que nós possamos sentir o melhor de nós e sentir o melhor de nós, que seja feito para o bem maior de todos. E assim é.
Thank you.